Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu faço parte do grupo que desenvolveu um detector de objetos para deficientes visuais. Eu vim apresentar um pouquinho do nosso projeto, uma breve introdução. Bom, analisando os problemas a serem resolvidos, nós percebemos que a população deficiente visual tinha muitos problemas no seu dia a dia, o que tornava o seu dia a dia muito dificultoso, né? Onde, ao utilizar a bengala, eles não conseguiriam saber de objetos que estavam acima da linha da cintura. Por exemplo, um orelhão, onde eles estavam andando com a bengala e a bengala não conseguiu identificar que era um orelhão e ele acabou colidindo com aquele orelhão. Visto isso, nós vimos muito disso acontecer, com uma intensidade muito grande. Então nós decidimos introduzir a inteligência artificial. Primeiro, o que é inteligência artificial, né? Inteligência artificial é um conceito que nós temos no mundo da tecnologia, onde o computador ele vai aprendendo coisas que você coloca para ele aprender, né? Treinamentos, e isso era muito útil. Então a gente, procurando em algumas pesquisas, nós conseguimos achar um software do Google, o TensorFlow Lite, uma API, na verdade, que é um Application Programming Interface, onde ele dá dados para você e você consome esses dados. E a gente resolveu utilizar esse exemplo para desenvolver nosso trabalho, visto que já tinha muita coisa que a gente poderia usar, e a gente resolveu fazer um detector. O que a gente tentou fazer? Qual que é a nossa abordagem, né? Onde o deficiente visual estaria andando ali e o aplicativo detectaria os objetos que estavam à frente dele, tanto acima da linha da cintura, que é o problema que eu acabei de demonstrar, tanto objetos que estão a distância mais longa do que a bengala, né? Assim a gente conseguiria trazer mais segurança para o deficiente visual, onde ele conseguiria identificar orelhões, aqueles telefones públicos que ficam pregados na parede, por exemplo, na rodoviária de Campinas, é um lugar onde eu passo bastante e vejo bastante desses objetos. Às vezes até placas que estão um pouco abaixo, a bengala não conseguiria detectar isso e nossa proposta conseguiria. Visto isso, nós conseguimos desenvolver um projeto. Nós fizemos um cálculo de distância. Dada essa distância, o feedback vibratório, né, que a gente usa um feedback vibratório, ele conseguiria ele conseguiria trazer uma intensidade diferente para o usuário. Essa intensidade ela vai ficando um pouco mais intensa quanto mais o objeto estiver perto. E também isso é configurável, completamente configurável. Nós desenvolvemos uma interface onde o deficiente visual consegue desativar esse vibratório, por exemplo, se ele estiver parado conversando com alguém e o aplicativo continuar vibrando para ele, o que isso poderia incomodar um pouquinho, ele pode desativar isso. Ou quando ele estiver andando, ele pode ativar a vibração e configurar de 1 a 5 metros, né? Quando o objeto estiver a 1 metro, ele não vibra. E quando ele estiver a mais de 5 metros, ele não vibra. Isso é completamente configurável. Foi uma coisa que a gente implementou. Visto isso, a gente tem muitos ganhos em segurança. Como a gente observou, muitas pessoas elas acabavam se machucando, colidindo. Isso é uma coisa muito incômoda, né? Uma coisa que pode ser muito prejudicial para a população deficiente visual, onde eles estão andando no dia a dia deles, eles podem colidir com um objeto e acabar se machucando, por exemplo, na cabeça, no ombro, no peito, ou na parte um pouco mais inferior, né? Isso tudo acontecia. Então, com o nosso detector de objetos, isso não acontece ou acontece com menos intensidade. A gente não pode falar que isso vai eliminar 100%, mas isso vai abaixar bastante a recorrência desses acidentes. Então, com isso, a gente consegue ter uma vantagem que é mais segurança para o deficiente visual, não colidindo assim com objetos que estão acima da linha da cintura. E também com outras pessoas, né? Quando a pessoa estiver vindo na direção dele, o detector já avisa para ele, ele consegue desviar. Isso dá uma maior segurança na parte de desvio, né? Se o deficiente visual consegue desviar com mais antecipação, assim ele tem mais segurança no dia a dia dele. A distância é uma coisa que contribui bastante. A partir de 5 metros o detector não avisaria, ou seja, é uma distância confortável
para que ele consiga desviar de alguma coisa. Por exemplo, um carro parado, ele consegue desviar, ele consegue saber que o carro estaria mais tempo do que a bengala traria esse feedback para ele, né? Como eu disse, é tudo configurável. Isso tudo o deficiente visual ele pode configurar o feedback, a distância, tudo isso. E visto como a gente apresentou essa abordagem para alguns deficientes visuais, um deles era o Pedro, amigo do nosso, um dos participantes da equipe, o Lucas. Ele disse que isso é muito lucrativo, pois traria maior segurança para ele no dia a dia. Então é uma coisa que a gente resolveu abordar bastante. E com esse trabalho desenvolvido, eu acho que a gente consegue trazer maior segurança para o deficiente visual. E também, além de trazer maior segurança para ele, traz maior segurança para as pessoas que estão em volta, né? Isso pode ser bastante favorável para ele. Olá, eu sou o Lucas. Eu venho falar um pouco mais sobre o TensorFlow Lite. Bom, como chegamos nele? Para chegarmos no TensorFlow Lite, pesquisamos diversas APIs, diversas bibliotecas, onde a maioria delas tinha que criar do zero todo o modelo de objeto a ser detectado, dificultando bastante, pois para criar cada modelo seria necessário um processamento enorme para podermos conseguir andar na rua tranquilamente. E os outros que já tinham esses modelos prontos, por serem redes neurais, requeria um nível de processamento muito grande, o que seria impossível para um celular processar, dificultando assim a gamificação do nosso aplicativo. Bom, o que é o TensorFlow Lite? O que nos levou a utilizar o TensorFlow Lite, que é uma API que utilizamos para fazer nossa detecção, onde ela já vem com diversas classes treinadas, o que facilitou bastante nosso desenvolvimento dentro do código. E por ela ser uma versão light, ela é bem leve, o que faz rodar em todos os celulares, tornando bem acessível a todos os usuários. Bom, como é feito a detecção? A detecção ela é feita através de um modelo de detecção de objetos, que é treinado para detectar a presença e localização de várias classes de objetos. Por exemplo, o modelo pode ser treinado com imagens que contêm vários pedaços de frutas, junto com o rótulo que especifica a classe da fruta que eles representam. Por exemplo, uma maçã, uma banana ou um morango, e dados especificando onde cada objeto aparece em cada imagem. Quando uma imagem for subsequentemente fornecida ao modelo, ele produzirá uma lista dos objetos detectados, a localização de cada um com uma caixa delimitadora, que contém cada objeto e uma pontuação que indica a confiança de que a detecção foi correta. Bom, a ESP32CAM. Para esse modelo ser detectado, ele utiliza a câmera do celular, pegando as imagens em tempo real. No início do nosso projeto, tivemos a ideia de utilizar uma câmera externa, que seria a ESP32CAM, que daria uma assistência ao aplicativo, por ele ficar numa cinta peitoral no deficiente visual. Mas devido à dificuldade de integrar a ESP32CAM com o aplicativo e devido à falta de tempo, acabamos decidindo utilizar apenas a câmera do celular mesmo. Bom, durante o processo de desenvolvimento, fizemos diversos testes de detecção, conforme mostrado nas imagens, onde podemos ver um carro sendo detectado, mostrando a porcentagem de confiança, eu mesmo sendo detectado, mostrando a porcentagem de confiança, e logo abaixo no seu toast, mostrando a distância em centímetros entre o celular e eu. Bom, e na terceira e última imagem, podemos ver eles detectando o laptop, mostrando a confiança e mostrando o nosso modelo antigo de configuração do usuário.
Bom, como podemos ver pelo vídeo, o aplicativo consegue detectar diversos objetos enquanto estamos em movimento. Lembrando que estamos mostrando como ele funciona por baixo dos panos, pois assim que ele é feita a detecção enquanto estamos andando pela rua, já que quando o usuário estiver usando, ou seja, o deficiente visual, ele terá somente a tela branca que para ele poder fazer a configuração. Enquanto isso acabar acontecendo essa. No final do semestre anterior, havíamos conseguido um resultado inconsistente. Nós estávamos utilizando a fórmula da maneira incorreta e por conta disso a distância variava muito, ela retornava um valor incontrolável, um valor absurdo, entre outros problemas. Antes de dar continuidade nas modificações que fizemos em relação ao cálculo durante esse semestre, eu vou dar um overview para vocês da fórmula e os seus procedimentos. A distância é dada pelo cálculo entre a distância focal da câmera multiplicado pela altura ou largura do objeto na vida real, dividido pela altura ou largura da imagem. Então, se você optar por escolher a largura do objeto na vida real, no final você vai dividir pela largura da imagem. Se você optar pela altura do objeto na vida real, você vai, no final, dividir pela altura da imagem. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas essa variável, altura ou largura do objeto na vida real, já dá para saber que é uma variável que não é uma constante, não é algo fixo, porque não é o tipo de informação que a gente consegue acessar e manusear em código, né? Porque é o tipo de informação que muda de objeto para objeto, tanto na linha do mesmo objeto quanto nas diversas classes de objetos previamente treinados pelo TensorFlow. Agora, depois de dado esse overview, eu vou explicar o que a gente fez para poder aperfeiçoar o cálculo, dito que ele estava muito inconsistente com essa fórmula, da maneira que ela estava, do jeito que a gente estava utilizando. Então, explicando um pouco melhor, o outro dos grandes pilares do nosso projeto é a detecção de objetos. Como já foi dito anteriormente, nós usamos e abusamos do modelo Android do TensorFlow Lite. O que não havíamos percebido no semestre anterior é que esse modelo nos fornece informações favoráveis para o cálculo de distância, como por exemplo o frame que ele gera sobre os objetos. Eles nos disponibilizam a altura e largura desses frames, e a gente, após observar, dar uma analisada, a gente percebeu que faria sentido a gente utilizar essa informação em algum momento no cálculo que o próprio TensorFlow Lite nos disponibilizava. Após essa mudança, tivemos bons resultados, passou a ser calculado e retornado valores aceitáveis, mais controláveis. Com mais alguns testes e observações, conseguimos melhorar mais um pouco e conseguimos perceber algumas coisas em relação ao cálculo. Como a gente estava utilizando o frame na fórmula diretamente, percebemos que conforme a gente ia efetuando testes e detectando os objetos, percebemos que os frames que eram gerados sobre os objetos, eles nem sempre eram precisos. Muitas vezes eles eram maiores do que os próprios objetos e isso afetava no cálculo, mas conseguimos descobrir que esse frame nunca era menor do que o próprio objeto, ou seja, a distância que ia ser calculada, ela nunca ia ser menor do que a distância realmente real. Então chegamos à conclusão que a distância era sempre ou totalmente precisa ou um pouco maior. E com isso efetuamos mais testes e classificamos uma escala para essas variações. Ela vai mais ou menos de 5 centímetros a 25 centímetros de variação. E nós efetuamos testes desde 10 centímetros de distância a 3 metros de distância. Bom, como conclusão, o que eu posso dizer é que em relação à integração do software com o hardware, nós não obtivemos sucesso. Com o nosso modelo atual, juntamente da câmera nativa do celular, nós conseguimos detectar objetos, calcular a distância desses objetos e gerar indicações vibratórias para os usuários.
E se eu fosse dar continuidade nesse projeto, eu pessoalmente reavaliaria a utilização do TensorFlow Lite. Por mais dos muitos benefícios que eles nos trazem, o seu o seu ciclo de detecção é realmente muito complicado, tanto para entendimento quanto para adaptação e implementação. Tanto é que a gente não conseguiu integrar o módulo ESP32, então eu reavaliaria isso. E por mais que não tenhamos obtido sucesso em executar bem a nossa proposta de solução, eu acredito que é uma proposta com muito potencial e que seria muito legal se alguém levasse adiante, porque por mais difícil que tenha sido, foi uma experiência muito gratificante. Nós tivemos a oportunidade de estudar e adaptar um código extremamente complexo do TensorFlow Lite, e eu acredito que estávamos no caminho certo.